Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Gustavo René Nicolau, sou advogado, mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e leciono Direito Civil no Complexo Jurídico Damásio de Jesus e na FAAP. Na nossa última aula, conversamos sobre a socialidade nas obrigações. Vimos como a função social do contrato, boa-fé objetiva, podem influir diretamente numa obrigação. Obrigação que, na maioria das vezes, nasce de um contrato. Naquela aula, pudemos ver os pilares do Código Civil. A eticidade, a socialidade, a operabilidade, influindo diretamente numa obrigação. Na aula de hoje, vamos conversar sobre a classificação das obrigações. E, em especial, com especial atenção para a diferença entre a solidariedade e a indivisibilidade. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Ficaremos muito felizes de você entrar em contato conosco, com suas críticas e sugestões a respeito do programa. De modo que vamos conversar aqui sobre classificação das obrigações. Como é que eu classifico alguma coisa? Como é que eu faço a classificação de um grupo de coisas? Mediante critérios. Antes de classificar, eu preciso de critérios. Qual o critério que se usa para classificar a obrigação? Antes de mais nada, qual o critério que as mulheres usam para classificar sapatos, por exemplo? O homem, para classificar sapato, ele pega lá o chinelo de um lado, o tênis, o único tênis que ele tem do outro, e os dois sapatos que ele tem, ele joga do outro lado. Pronto, o homem acabou de classificar todos os sapatos que ele tem na vida, não é verdade? Até o dia que um desses sapatos rasgar no meio, e aí ele começar a se preocupar em comprar o próximo sapato. Enquanto que a mulher tem 48 pares de sapato para o dia. E outros tantos para a noite. Sem contar os de final de semana e os que ela usa no crepúsculo. E aqueles que ela só usa ao amanhecer e aqueles que ela só usa de madrugada. São os sapatos de uma mulher. Vamos classificar os sapatos de uma mulher? Vamos ver os critérios para classificar sapatos? Bom, eu vou escolher aqui 3 critérios, só 3, para classificar sapato de mulher. Primeiro critério, pela cor. Pronto, já é um critério. Tem lá sapatos azuis, sapatos pretos, sapatos vermelhos. São várias cores de sapato que eu tenho. Um segundo critério para classificar sapato. Eu posso classificar o sapato por ele ser aberto ou fechado. Não é assim, meninas? Nem entendo muito disso. Enfim, o sapato é aberto ou é fechado. Um terceiro critério, salto alto ou salto baixo. Pronto, eu classifiquei os sapatos de acordo com os critérios que eu escolhi. As obrigações também podem ser classificadas por critérios. E eu escolhi aqui exatamente 3 critérios para classificar as obrigações. O primeiro critério para classificar uma obrigação é quanto à prestação. Por esse primeiro critério de classificação das obrigações, quanto à prestação, nós conseguimos enumerar 3 espécies de obrigações. A primeira espécie é a obrigação de dar. A segunda espécie, a obrigação de fazer. E a terceira espécie é a obrigação de não fazer. Então vamos começar a falar da obrigação de dar. A obrigação de dar, ela envolve primordialmente uma entrega. E envolve primordialmente transferir algo para uma pessoa. Essa é uma típica obrigação de dar, de entregar. Professor, a obrigação que a costureira tem de fazer o vestido da noiva. Ao final, ela não vai ter que dar o vestido da noiva? Pois é, mas a primordial obrigação dela não é desenhar, confeccionar, costurar, fazer o vestido. Essa é uma obrigação de fazer, não uma obrigação de dar. Agora, você vai na concessionária e adquire um veículo.
já pagou o veículo. E eles têm que dar um carro para você agora. Primordialmente, a obrigação é de entrega. A obrigação é de dar a coisa. Mas, antes de falar da obrigação de dar, nós precisamos lembrar da diferença entre coisa certa e coisa incerta. Vamos ver a diferença das coisas certas para as coisas incertas. Coisa certa é aquela especificada, é aquela individualizada, é aquela exatamente determinada pelas partes. Então, um exemplo. Um carro Honda, da marca do modelo X, com a placa Y, com o chassi número tal, 100 mil quilômetros, sem calota. Pronto, eu especifiquei o carro. Eu individualizei o veículo. Aquele veículo é uma coisa certa agora. É uma obrigação de dar coisa certa. Agora, se eu falar que eu te darei um carro quando você se formar, eu acabei de trazer uma coisa incerta, que eu apenas determinei pelo gênero dele, um carro, e pela quantidade, uma unidade. Esse é um ótimo exemplo de coisa incerta. E às vezes a obrigação pode ser de dar coisa certa ou dar coisa incerta. Vamos começar com os exemplos, mas antes de dar os exemplos, eu queria lembrá-los de uma regra milenar do direito. A regra é a seguinte: a coisa incerta não perece. A coisa incerta não perece. Essa regra está prevista num artigo do Código Civil, perdido por aí, que não parece ter muita importância, mas que é exatamente o artigo 246. A coisa incerta não perece. Coisa incerta não some, nunca. Devedor não pode alegar perda, desaparecimento de coisa incerta. Devedor só pode alegar, eventualmente, perda de coisa certa. Então, com essa regra na cabeça, a coisa incerta não perece. Coisa incerta não perece. Vem a seguinte conclusão. Imagine que eu emprestei 100 mil reais para o José. 100 mil reais é uma coisa incerta. Eu determinei apenas pelo gênero e pela quantidade. É uma coisa incerta. É dinheiro. Agora, o José vai embora com o dinheiro. Usou, sei lá eu para quê. E no dia seguinte, está vindo para o meu escritório com uma mala cheia de dinheiro. Está tentando pagar a obrigação. Está indo no meu escritório. Quer pagar, tem a firme intenção de pagar. Gente, tadinho do José. Na hora que ele chega no meu escritório, na porta, ele é assaltado. 4 homens fortemente armados roubam o carro e levam os 100 mil reais. Ele estava na porta do escritório para me pagar. A coisa se perdeu devido a um fortuito, a uma força maior. Ele não teve culpa, ele colocou no porta-mala, mas acharam. Os bandidos foram lá, colocaram 2 armas na cabeça dele, acharam, pegaram a mala e foram embora. Lembra que eu falei? A coisa incerta não perece. Pergunta: o que o José deve para mim? Resposta: exatamente o valor que ele devia antes de ser assaltado. Porque a coisa incerta não perece. Não se pode alegar perda de coisa incerta. Mas pode-se alegar a perda da coisa certa. Então imagine
e para quem tem interesse em concursos públicos, isso é muito interessante. Todo ano cai uma. Imagine que eu emprestei um carro. Seu nome? Michele. Emprestei um carro para Michele. Emprestei o meu Fusca, Michele. Um Fusca 72, que eu adorava, Michele. Mas emprestei porque você me pediu, você é minha amiga. Emprestei o Fusca para Michele para ela andar. O meu Fusca, deixa eu falar um pouquinho do meu Fusca para vocês. Ele é 72, modelo 73, pensa que é o quê? Ah, não, é 72, modelo 73. Tá? E ele tem ali 450 mil quilômetros, daria para chegar até a Lua e voltar quase com o meu Fusca. Ele tem o pisca-alerta dele, na verdade, é uma setinha que você fica abanando para fora, assim, ó. O retrovisor, você põe a mão para fora dele para mexer, não tem nem ar quente nem ar frio, é só abrir ou fechar a janela para ficar mais fresquinho o carro, tá? E ele é verde abacate. É o meu Fusca. E quer saber mais, Michele? Chassi número tal, placa número tal. Ah, e outra coisa que só o meu Fusca tem: a porta do carona não abre. Então, se você quiser entrar, você tem que entrar ou pela porta do motorista ou pela janela, é óbvio, evidente. Uma coisa mais prática do que isso. Muito prazer, este é o meu Fusca. Senhores, a coisa certa não perece, mas a coisa certa perece. E quando a coisa certa perece, sem culpa de quem a deve, a obrigação morreu. Quando a coisa certa perece sem culpa do devedor, ela morreu. Não há obrigação mais. O código extingue a obrigação, Michele. De forma que se, igual o Zé, você estava chegando na minha casa para devolver o Fusca no prazo combinado. Estacionou o Fusca, estava com a chave na mão, para me devolver o carro. A hora que você fecha a porta, 3 bandidos fortemente armados se aproximam e violentamente tomam o carro da sua mão e disparam na velocidade máxima do meu Fusca, 42 por hora. E desaparecem estrada fora. A coisa certa se perdeu. Você me devia uma coisa certa. Aliás, o contrato de comodato, ele tem essa peculiaridade. A obrigação é daqui para cá só. Eu não devo nada para você. Só você me deve. Uma coisa certa. Restituir coisa certa dá na mesma do que dar coisa certa. Só que a coisa certa se perdeu sem culpa de quem a deve. Michele, acabou a sua obrigação. Você não me deve nada. Mas como, professor? E dano moral? E o valor do carro? E um Fusca parecido? Nada. A obrigação desapareceu. É o 238 do Código Civil. A obrigação some do mundo jurídico. E a Michele não me deve nada. É a obrigação que morreu. A obrigação que se resolveu. Por que resolveu? Resolveu porque o objeto pereceu. Sem culpa de quem devia. Agora, é evidente, é claro, é lógico, que se a coisa se perdeu porque a Michele, bêbada, saindo da balada, pega o meu Fusca, às 5 da manhã, pneu careca, sem freio, 120 por hora. Opa, 120 não pega o meu Fusca, né? Só em queda livre, quando você joga ele em precipício abaixo. Aí ela bate o meu Fusca, aí a coisa se perdeu por culpa dela. Aí é óbvio que ela vai ter que me pagar a indenização por conta disso. Mas se foi sem culpa, acabou. Acabou a obrigação. A obrigação desapareceu. Vamos dar um exemplo numa concessionária. Então eu comprei, por exemplo, um carro, X. Eu li no jornal que estava escrito assim: deu a louca no gerente. Venha comprar o seu carro importado XYZW pelo incrível valor de R$10.000. Ainda ele colocava assim, ó: venha escolher o seu. Para deixar bem claro que é uma coisa incerta.
O XYZW é só o modelo do carro. É o carro X. Não sei que carro, que é um modelo. Só que não falou qual exatamente era. Qual modelo era. Ele falou apenas o modelo do carro. Ele não falou exatamente qual unidade que era. Chassi, placa, ano, modelo. Não, ele falou só a unidade, qual o modelo que era. Eu chego lá e pago R$10.000 na mão do gerente da concessionária. Pego o recibo e eu falo assim, bom, vamos escolher o meu carro? Ele fala, doutor, sabe o que é? Agora nós estamos muito ocupados aqui. Vamos fazer o seguinte, o senhor vem amanhã e escolhe o seu carro numa boa e leva o que o senhor quiser. Desde que seja daquele modelo que nós combinamos, é claro. Tá bom, tudo bem. Eu vou embora. Peguei e fui embora. No dia seguinte eu volto na concessionária. Ela está inteira alagada. Choveu muito em São Paulo. Alagou a concessionária inteira. Tem carro boiando para tudo quanto é lado. E o gerente vem esbaforido com R$10.000 na mão e fala, doutor, eu lamento, mas a enchente levou o seu carro. Então o que eu vou fazer é devolver os R$10.000 para o senhor. E eu pergunto, a coisa incerta perece? Coisa incerta não perece. O gênero não perece. Conclusão, aquela empresa continua me devendo um carro modelo XYZW. Eles que vão procurar outro para me dar. Ponto. Olha a diferença. Se o anúncio fosse R$10.000, carro XYZW, ano tal, modelo tal, fabricação tal, chassi tal, placa tal, cor tal, ar-condicionado. Aí ele especificou. Ele falou qual era o carro, exatamente a espécie do carro. Nesse caso, se a chuva veio e levou aquele carro embora, a coisa se perdeu sem culpa do devedor. Extingue a obrigação. Opa! Pergunta o aluno, e os meus R$10.000 que eu tinha pago na mão do gerente? Como é que fica? Óbvio que por mínima questão de razoabilidade, por mínima questão de você conseguir devolver aquilo que o fulano pagou, é justo que aqueles 10.000 voltem para o comprador. O que ele não vai ter é o carro que ele queria comprar, porque a coisa certa pereceu. E a concessionária, de que ela deve agora? Só a restituição do valor dos R$10.000. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Isso se aplica também para testamento. Aconteceu um caso muito interessante em São Paulo uma vez, que um senhor de idade deixou para a sua prima Gertrudes um apartamento no Guarujá. Um apartamento no Guarujá. Foi isso que ele escreveu no testamento. Deixo para minha prima Gertrudes um apartamento no Guarujá. Gênero. Ou ele especificou o apartamento? Gênero, coisa incerta. Na verdade, depois descobriu-se que ele tinha 2. E ele queria dizer um dos 2. Mas não disse. Ele falou, deixo um apartamento no Guarujá. Esse homem, ele levou mais 30 anos para morrer. Quando ele morreu, ele não tinha nenhum apartamento no Guarujá. Milionário, mas nenhum apartamento no Guarujá. Cheio de apartamento em São Paulo. Deixou um apartamento para a prima. Quando ele morreu, ele tinha 2 filhos maiores, capazes, lúcidos, concordantes com a partilha. Chegaram para o juiz e falou, queremos a formal de partilha. Vamos dividir isso. E o juiz falou assim, tem testamento, não tem? Deixa eu ver. O juiz falou assim, cadê a prima Gertrudes? Não, como assim? A prima Gertrudes, tadinha, está com 102 anos, mora num sítio. É o seguinte, vocês têm que pegar parte da herança e comprar um apartamento no Guarujá para ela, antes de dividir o dinheiro. Ué, mas... Não, ele não tem nenhum apartamento no Guarujá mais, excelência. Não interessa. Coisa incerta, não perece. O gênero não perece. Se ele tivesse escrito, deixo o apartamento, rua tal, CEP tal, bairro tal, endereço tal, andar tal,
matriculado no registro de imóveis sob o número tal, e não tivesse mais, aí tudo bem. Mas como ele deixou o gênero, tiveram que encontrar lá um apartamento para ter Gertrudes. Professor, qual apartamento? Um bacana, de frente para o mar, 4 dormitórios, suíte, cobertura? Ou aquela kitnet lá longe, no pé da serra? Sabe quem decide isso? O juiz. O código auxilia o juiz e fala que ele tem que decidir pelo meio termo. O juiz vai escolher um que não seja nem tão bom, nem tão ruim e entregar para a tia Gertrudes com o patrimônio da herança. Classe C. É óbvio que o patrimônio do testador tem que ser suficientemente forte para arcar com aquela dívida. Óbvio. Porque senão é bacana, né? Morre o mendigo, deixa o testamento, deixando uma Ferrari para o vizinho mendigo dele. Mas não tem patrimônio. Só vai arcar até o montante, claro, que você deixou. Vou fazer uma pergunta para os meus alunos, já que vocês não fazem pergunta para mim, eu faço para vocês. Vamos ver se vocês entenderam. Eu quero fazer um testamento para vocês, para cada um de vocês. E eu estou com uma séria dúvida, eu quero que vocês me ajudem. Egoisticamente pensando absolutamente em vocês. O que é melhor para vocês? Tem uma F4 e eu vou deixar para vocês. Só que a F4 é chassi tal, placa tal, ano tal, vermelha, está na minha garagem, eu uso, tá? Mas eu quero deixar para vocês. Deixo a minha Ferrari, modelo tal, chassi tal, placa tal, ano tal, para você, querido aluno do Saber Direito. Você prefere essa cláusula testamentária? Ou você prefere uma segunda que eu vou bolar? A segunda é assim, quer ver? Ó? Deixo um carro de nível médio para o meu aluno do programa Saber Direito. O que você prefere? O dobro ou nada? Joga tudo na mesa ou você tem um perfil mais seguro, mais conservador? E aí? Pois é, tem um aluno aqui que quer arriscar tudo. Ó, negócio de carro médio não está com nada. Né? Ele prefere um pardal, como é que é? 2 pardal voando do que um na mão. Ué, é uma opção dele. O problema dessa opção é que eu tenho aqui, vamos imaginar aí, sendo muito otimista, tem uns 50 anos pela frente ainda para essa Ferrari desaparecer. E não precisa nem desaparecer por acidente. Amanhã eu vendi a Ferrari, ele dançou já. Ao passo que o carro médio é carro médio para o resto da eternidade. Eu posso vender, comprar, trocar, emprestar, alugar, morrer sem carro nenhum. Morrer, eu tinha um patinete. Tá? E uma grande fortuna no banco, claro, para suportar o carro, né? Nesse caso, você leva o carro médio. Porque o gênero não perece. Não custa nada pisar um pouquinho em sucessões. É claro que eu podia ter feito um testamento, um segundo testamento, revogando o primeiro. Tá? Dessa insegurança você não escapa. Tá? Eu posso fazer um testamento revogando o primeiro, claro. Tá? Mas imaginando-se que eu fiquei só com aquele, quem tinha uma coisa incerta para receber, vai continuar recebendo. Quem tinha coisa certa, se ela se perdeu antes da minha morte, já era. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Ótimo. Maravilha. Depois eu tenho as obrigações, depois então que nós vimos a obrigação de dar coisa certa e incerta, as obrigações que são um pouquinho mais fáceis. A obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. O importante aqui é a gente lembrar que a obrigação de fazer, ela pode ser fungível ou infungível. Tá? A obrigação de fazer fungível é aquela que qualquer pessoa com um pouquinho mais de conhecimento consegue desempenhar. Enquanto a obrigação de fazer infungível é aquela pela qual só uma pessoa pode cumpri-la de maneira razoável. É a obrigação de fazer infungível. Então, por exemplo, eu contratei um show de um grande cantor, Roberto Carlos. Pronto, uma obrigação de fazer infungível. Ao passo que se eu contratei aí para um fornecedor de serviço lavar minha roupa, é uma obrigação fungível. Amanhã, se vier outro cantor cantar aqui, está descumprida a obrigação. Porque eu queria aquele. Agora, eu vou na loja lá que lava a roupa, na lavanderia, e falo assim, olha, eu não vou aceitar porque quem lavou foi a funcionária A e não a funcionária B. Está errado.
porque é uma obrigação de fazer fungível. Pouco importa quem desempenha aquela obrigação para você. Essa é a fungibilidade das obrigações. A grande peculiaridade de ser fungível ou não está no seguinte fato. Quando a obrigação é fungível, qualquer um pode fazer, com certo know-how na coisa, você pode, mediante o inadimplemento do devedor, você pode simplesmente determinar que terceiro faça às custas dele. Tá? Você manda fazer, paga e depois cobra do devedor. Ao passo que a infungível não dá, ela resolve-se em perdas e danos, porque só aquela pessoa podia cumprir essa obrigação. Um terceiro critério, um segundo critério, aliás, que nós temos, são as obrigações pelo critério do objeto. Pelo critério do objeto, nós temos basicamente a obrigação simples, cumulativa e alternativa. Essa é muito fácil. Obrigação simples, você deve um objeto, eu sou credor, você é devedor e está tudo certo. Na obrigação alternativa, há dois objetos, um devedor, um credor, e você cumpre a obrigação entregando ou um ou outro. É a obrigação chamada alternativa. E, por fim, a obrigação cumulativa, onde você deve dois objetos e só cumprirá a obrigação por inteiro caso entregue ambos. Caso entregue ambos. Essa é a obrigação cumulativa. Tá? Esse critério não gera grandes problemas para nós, não gera grandes dificuldades. O próximo, sim. O próximo é o bacana da aula. Nós vamos perder bastante tempo nele, vamos conversar bastante sobre ele até o final da aula, mas antes nós temos uma pergunta. Com relação ainda à obrigação de dar coisa incerta. No caso de indeterminabilidade do objeto, gera a nulidade absoluta da obrigação? Alcione diz o seguinte: se o contrato trouxer um objeto que for indeterminado, isso gera nulidade absoluta da obrigação? Veja, Alcione, o artigo 166 do Código Civil, ele fala que é nulo o negócio jurídico. Quando, dá uma olhada, vamos lá ver, no inciso 2, ele diz que quando o objeto for, primeiro, ilícito, artigo 166, quando o objeto for ilícito, segundo, impossível, e terceiro, indeterminável o seu objeto. Esse indeterminável do 166, inciso 3, é diferente do indeterminado. A obrigação com um objeto indeterminado, ela é possível de existir. Qual objeto que é? Não sei, é um desses aqui, ó. Agora, quando for indeterminável, não tem nem como eu delimitar qual é o objeto. Tá? Eu te devo uma coisa. Mas qual coisa? Pelo menos delimita. Eu devo um carro. Bom, pelo menos delimitou um pouco já. Aí é indeterminado. Aí pode. O que não pode é ser indeterminável. Eu não tenho nenhum grau de limitação. Eu não tenho nenhum critério para limitar isso. Aí a obrigação é nula. Porque eu nem sei o que eu devo para você, na verdade. Alcione, está feita a pergunta, está feita a resposta. Gente, nós vamos chegar agora no momento da aula que eu mais gosto. Que trata da classificação das obrigações quanto às partes. E aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, vou precisar da colaboração de vocês. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os nossos alunos aqui e nós vamos fazer uma brincadeira com eles. Sidamar, Tércia, Alcione, Nádia e Meire. Vocês estão vendo aqui? 5 pessoas. Nós vamos classificar a obrigação agora quanto às partes. Senhores, as 5 vão ter que me ajudar, hein? Atenção. Eu vou fazer uma pergunta que praticamente resume toda a aula de classificação de obrigações, a pergunta mais importante do direito obrigacional. Aquelas 5 pessoas estão me devendo 1.000. As 5 me devem R$1.000. Porque as 5 compareceram ao meu escritório e falaram: puxa, Gustavo, nós estamos querendo aqui fazer um show e lá no Saber Direito, estamos precisando de um dinheiro emprestado, você não quer emprestar R$1.000 para a gente? E eu empresto para 5. De uma só vez eu empresto R$1.000 para 5.
Pergunta básica. Quanto eu posso cobrar da Meire? A 5 me pediram R$1.000. E eu emprestei R$1.000 para 5. Portanto, a 5 me devem R$1.000. Quanto eu posso cobrar da Meire? Essa talvez seja uma das perguntas com maior índice de erros em todo o direito. Não estou falando de direito civil, todo o direito. É uma pergunta simples com índice de erro enorme. A resposta é 200. O gabarito correto, a resposta é 200. Não é 1.000, nem 5.000. A resposta é 200. Por quê? Por causa de 2 artigos do Código Civil, que nós vamos ver com toda a atenção do mundo a partir de agora. O primeiro artigo do Código Civil que vai nos ajudar a responder é o artigo 257. Artigo 257. Vamos lá. Havendo mais de um devedor, ou mais de um credor, numa obrigação divisível, dinheiro é divisível. Esta obrigação presume-se dividida em tantas quantas forem as partes devedoras ou credoras. Essa é a presunção do Código Civil. Código Civil brasileiro adota a presunção de fracionariedade e não de solidariedade. Código Civil adota a fracionariedade e não a solidariedade. Eu vou ler agora o segundo artigo que responde isso, que é o 265, talvez mais importante ainda. O artigo 265, ele diz o seguinte: a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Vamos dar um close nas alunas, por favor? Elas, as devedoras, que eram as 5. Olha que moças bonitas que temos na plateia hoje. As 5 devedoras. Por favor, eu quero que vocês deem as mãos. E mostra a mão para a câmera. Isso. Desse jeito, elas são devedoras solidárias. Fica assim que eu vou até aí, tá? Não mexam, hein? Meire, mão para cima da mesa. Alcione também. Isso. Elas são devedoras solidárias. Desse jeito, eu posso cobrar. Só desse jeito. Eu poderia cobrar 1.000 da Meire. Porque elas são solidárias. Mas para que elas sejam solidárias, ou a lei disse, ou o contrato disse. Senão elas não são. Alcione, por que você não está copiando a matéria, Alcione? Estamos aqui falando, você não copia, Alcione. Olha aqui, gente. Se a lei disser, elas são solidárias. Vou dar um exemplo de solidariedade da lei. A lei de locação de imóvel urbano fala isso. Se são 5 inquilinas, eu, locador, cobro tudo de você, Meire. Porque a lei previu solidariedade no artigo 2º da 8245 de 91. Agora, o contrato pode dizer. O contrato pode falar isso. Então, imagina só. As 5 foram ao meu escritório fazer um contrato de honorários e eu coloquei que as 5 me devem solidariamente os honorários do contrato. Os honorários advocatícios. Tudo bem? Só assim elas se tornam solidárias. Muito obrigado. Atenção. Código Civil Alemão. Olha que chique. Vamos ler o Código Civil Alemão. Ele diz o seguinte. Eu quero que vocês reparem, veja se é diferente do Código Civil brasileiro, tá? Diz o seguinte. Havendo mais
de um devedor, presume-se que eles são solidários, podendo a lei ou o contrato afastar tal presunção legal. E aí? É diferente? É exatamente o oposto. O Código Civil alemão, salvo engano, no 421, adota exatamente a teoria oposta à que o Código Civil brasileiro adotou. O CC brasileiro diz: solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. Então tá bom. Nós colocamos solidariedade. Tem lá solidariedade. Assim como devem solidariamente 1.000. Pode ser, classe? Pode? Então tá bom. São solidárias. Cobrei da Meire. A Meire é obrigada a me pagar tudo? Sim ou não? Sim, elas são solidárias, não são? Então, Meire, lamento, você pode chorar, espernear, mas você vai ter que pagar tudo. Por quê? Porque eu escolhi você. Eu achei que você é mais legal. Pronto, toca o seu bonzinho. Cobrei tudo da Meire. Gente, a Meire tem Schuld de 200 e Haftung de 1.000. Ela deve 200, mas responde por 1.000. Quando alguém tem Haftung por Schuld alheio, esse alguém tem ação regressiva. Espera aí, de algum lugar vai ter que cair 800 no bolso da Meire, correto? Estou pagando 1.000 e devia 200. De algum lugar vai ter que cair 800 para a Meire. E agora a Meire encontra com Alcione na rua. E elas se encontram e a Meire agora fala: chegou a minha hora. E eu pergunto para vocês alunos do Brasil, quanto que a Meire pode cobrar da Alcione? Quanto que a Meire pode cobrar da Alcione, co-devedora solidária dela? Eu vou dar uma dica para vocês. A solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. Ajudou? Queridos alunos, a solidariedade estava aqui, ó, nesta relação jurídica. Não aí dentro. Entre vocês não está previsto solidariedade. Conclusão: vocês não são solidárias. E a Meire vai ter que cobrar 200 da Alcione e 200 de cada uma das demais devedoras. Até aqui tudo bem? Deu para perceber que a Meire se tornou credora? Sim ou não? De quanto? 800, não é verdade? Só que ela se tornou credora numa obrigação, Meire, que é fracionária. 200, 200, 200 e 200. Tudo bem? Senhores, aqui vai um ponto extremamente técnico do nosso encontro de hoje. Normalmente, numa obrigação fracionária comum, normal, numa obrigação fracionária que nasceu fracionária, numa obrigação fracionária padrão, numa obrigação fracionária que já nasce fracionária. Se um dos devedores se tornar insolvente, o credor acabou de perder aquela cota. Então, se por acaso as duas me devem 400 e uma delas foi à falência, eu acabei de perder 200. Acabei de perder 200. Porque eu não posso cobrar 400 seu. Está dando para entender? Fracionalidade tem esse problema. Se vocês 5 me deviam 1.000 e você faliu, eu acabei de perder 200. Não eram solidários. Até aqui tudo bem?
a insolvência de um prejudica o credor. Até aqui tudo bem? Vamos voltar para a Meire. Vocês estão vendo a Meire aqui? A Meire é credora. De quanto? 800. Está claro? Credora de 800 em relação às 4. Fracionária. Meire. Essa fracionária aqui, essa específica fracionária, só esta fracionária tem uma peculiaridade. Essa fracionária, Meire, ela nasceu do cumprimento de uma solidária, não foi isso? Na verdade, essa fracionária é a regressiva de uma solidária contra as demais solidárias, não é isso? Só nesse caso, só nessa hipótese, a cota da insolvente distribui-se entre todas as demais. Só nesse caso você não leva o preju sozinha da cota da insolvente. Era 200 a cota da insolvente, não era? Pois é. 50, 50, 50 e 50. A Meire agora pode cobrar 250, 250 e 250 e no final das contas você pagou 250. Tudo bem? Só para essa fracionária, mais para nenhuma. Só para essa que na verdade é uma regressiva que nasceu de uma solidária. Deu para entender até aqui? Sim ou não, pessoal? Beleza? Ótimo. Outra regrinha da solidariedade. Lembra que eu falei que as 5 eram solidárias? Pois é, solidariedade passiva. E as 5 me devem 1.000, de novo. Solidariedade passiva. As 5 me devem 1.000. E agora, eu quero cobrar de vocês. Só que eu tenho um prazo prescricional de 3 anos. Vamos dar uma regrinha de 3 anos. Eu tenho um prazo para fazer isso. Prescrição. Eu quero cobrar vocês. Prazo prescricional, 3 anos. Muito bem. Já se passaram 2 anos e 10 meses. Olha o prazo indo embora. E eu, desesperado, aflito, preocupado, porque não vou conseguir cobrar para prescrever. O que eu faço? Eu interrompo a prescrição. Eu pratico um dos atos do 202 do Código Civil. Eu cobro, eu cito, eu notifico, eu constituo em mora, eu protesto judicialmente. Eu pratico um dos atos que fazem o prazo zerar, que fazem o prazo voltar para o zero. Eu, que tinha só 2 meses, encontrei a Meire e interrompi a prescrição, Meire. Zerei. Tenho 3 anos. Tenho 3 anos para cobrar qualquer uma das 5. Porque a interrupção da prescrição contra uma devedora solidária prejudica todas as demais. Deu para entender? Se eu zerei a prescrição aqui, eu zerei a prescrição para todas. E eu tenho 3 anos para cobrar qualquer uma de vocês pelo todo da dívida. Está claro? Se fosse fracionária, a coisa ia mudar. Vão imaginar que as 5 me devem fracionariamente R$1.000? Fracionariamente R$1.000. 200, 200, 200, 200, 200. Prazo prescricional caminhando. Perto de morrer. Perto de prescrever. Que desespero, que aflição. Faltam 2 meses, gente. E agora? Ai, consegui achar a Meire. Interrompi a prescrição contra a Meire. Ufa. Zerei a prescrição. Estou tranquilo, agora que eu zerei a prescrição. Vou para a praia, passo lá 3 meses. Eu zerei, não zerei, Meire? Tenho 3 anos para te cobrar de novo.
E depois de 3 meses de praia eu volto e encontro a Alcione. E falo, Alcione, quero cobrar de você a sua cota. E ela fala, devo, não nego, mas está prescrito. Mas como? Eu interrompi a prescrição. E a Alcione responde, de fato, eu fiquei sabendo mesmo que você interrompeu a prescrição contra a Meire. Só que se tratava de uma dívida fracionária, na qual a interrupção operada contra uma devedora fracionária não prejudica as demais devedoras fracionárias. Tudo bem? Escuta, está dando para perceber que para o credor é interessante pra caramba que a dívida seja solidária, não? Só tem vantagem. Está dando para entender? Até aqui tudo bem. Vou misturar um pouquinho de processo civil nessa nossa salada toda. Meire de novo. Você foi escolhida, as 5 são solidárias. Classe E, esse ponto é muito importante. As 5 são solidárias. Tudo bem? Meire e as demais aqui. Solidariedade. Entrei com a ação contra a Meire. Processo de conhecimento ainda, Meire. Estamos vendo se tem direito ou não tem, se é assim mesmo ou se não é. Deixa eu ver a validade do contrato, o juiz quer olhar. Processo de conhecimento. As 5 são solidárias. A Meire fala, peraí, eu não vou ficar nessa sozinha. Ah, não. Peraí, eu quero que as 4 entrem no processo aqui comigo. Aí eu, credor, vou falar, pera um pouquinho. Se você trouxer as 4 aqui para dentro, para você não pagar sozinha, quebrou minha solidariedade. Voltou a ser fracionário. E a Meire responde tranquilamente. Calma, Gustavo. Eu não estou chamando as 4 aqui para você ter que cobrar de todo mundo. Eu estou chamando ao processo. Que interessante. Como chama essa intervenção de terceiro? Eu estou chamando ao processo as codevedoras solidárias com um único objetivo. O objetivo é, a hora que eu perder o processo, a hora que tiver, Meire, uma sentença contra você, te condenando a pagar 1.000, isso que foi usado contra você, pelo fato de você ter chamado as outras ao processo, faz com que você pegue a sentença que te machucou tanto a seu favor. E você vai executar, direto na fase da execução. Devedora B, devedora C, devedora D, devedora E. Lembrando, cada uma isoladamente. Não pode cobrar 800 dela, nem dela, nem dela, nem dela. Tudo bem? Está claro? Para isso que serve o chamamento ao processo. Para você chamar os codevedores solidários. Para que o título que foi contra você, agora seja a seu favor e você execute no regresso as codevedoras solidárias. Tudo bem, gente? Até aqui tranquilo? E eu termino fazendo a diferença entre a obrigação solidária e a obrigação indivisível. Vocês estão vendo esse carro aqui? Atenção, raciocínio. Vocês estão vendo esse carro aqui? As 5 estão me devendo este carro aqui. Pronto, vamos deixar o carro aqui. Belo carro, amarelo. Pode ser, não pode? As 5 me devem um carro. Eu falei que elas são solidárias? Não. Então não são. Elas poderiam ser solidárias? Poderiam. Bastava que elas dessem a mão ali. Aí o objeto seria indivisível e, além disso, elas seriam solidárias. Tudo bem? Não é o caso. E agora eu pergunto. Quanto eu posso cobrar? Vira o carro para nós, vira o carro. Quanto eu posso, mais uma, isso, amarelinho aí. Quanto eu posso cobrar de Meire? E a resposta correta é um carro. Mas aí eu retorno a pergunta, mas não são solidárias? Como é que eu posso cobrar tudo de uma só, se elas não são solidárias?
Resposta, professor. Pelo simples motivo de que não se divide um objeto indivisível. Não tem como eu cobrar um chassi, um pneu e um paralama da Meire. Só tem como eu cobrar o carro inteiro da Meire. Tudo bem? O carro se perdeu por culpa de vocês. Se for sem culpa, acabou a obrigação, acabou a minha aula. Mas esse carro se perdeu com culpa. Converteu em perdas e danos. O carro vale 1.000. Quanto eu posso cobrar a Meire? 200. Voltei para a regra geral. Vocês não eram solidárias, eram? Podia ser, mas não eram. Então volta para a regra geral e fraciona a obrigação. Em tantas quantas forem as partes. Deu para entender? Tranquilo. Vamos à pergunta das ruas desse Brasilzão afora. Meu nome é Vanessa. Eu gostaria de saber se tem como cumprir uma obrigação sem pagar. Opa, gostei dessa. Dá para cumprir uma obrigação sem pagar? Boa pergunta. Dá para cumprir uma obrigação sem pagar? O que vocês acham? Dá para adimplir uma obrigação sem pagar? Dá de 5 maneiras. Você pode cumprir uma obrigação sem pagar. Sem pagar diretamente aquilo que havia sido combinado. Através da compensação, quando você deve, mas o credor também te deve. Através da dação em pagamento, quando você dá outra coisa que não o que foi combinado. Através da novação, quando você extingue uma obrigação sem cumpri-la, mas você cria outra. Através da remissão, que é o perdão da dívida pelo credor. E por último, através da confusão, na qual se confundem as figuras de credor e devedor numa só pessoa. Eu me tornei devedor de mim mesmo. Mas esses temas nós vamos conversar sobre cada um deles num próximo futuro encontro. Por hoje, nós encerramos por aqui. O tema da aula de hoje foi a classificação das obrigações. Vimos aí as obrigações de dar, fazer, não fazer, solidária, fracionária, todas as consequências da solidariedade, a diferença com a indivisibilidade. E convidamos vocês para assistir a nossa próxima aula sobre a transmissão das obrigações. Vamos falar calmamente sobre a cessão de crédito, sobre a assunção de dívida e todas as suas consequências jurídicas. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Foi um prazer estar com você e aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!